A atuação política ela se assemelha a um jogo de xadrez, a uma batalha, ou seja, tem que ter estratégia. E numa batalha nós temos o adversário. O adversário não é um inimigo. No jogo de xadrez o seu adversário não é inimigo, ele não tem que ser aniquilado. E eu, como cristão, atuando na vida pública, na política, eu entendo perfeitamente isso. Os meus adversários, eles precisam ser vencidos, porque é uma batalha, é uma disputa. E nessa batalha a gente tem que ter estratégia. E nas estratégias a gente tem que ter sempre muito claro quais são as nossas lutas e também quais são os nossos ataques, o que a gente tem que combater. Isso para mim é muito claro. Eu defendo a família tradicional, isso para mim é intransigente. Para mim família é homem e mulher. Aí é a base da sociedade. Inclusive, a Constituição Federal, no seu artigo 226, deixa muito claro: família, base da sociedade, formada por homem e mulher, deve receber uma especial atenção do Estado. Então está na nossa Constituição. E nós, como cristãos, claro, não precisa nem dizer, para nós família é base de tudo e é formada por homem e mulher. Essa é a minha primeira defesa. Eu não abro mão, sou intransigente. Outra coisa que eu sou intransigente é na defesa da vida. Para mim, a vida, ela começa na concepção e ela tem que ter a sua dignidade, o seu cuidado e a sua preservação até o seu fim natural. Por isso, nós não permitimos que seja avançado no nosso país nenhuma pauta que trate de aborto e de eutanásia, por exemplo. Eu, como deputado, me lembro que no meu mandato apareceu a pauta da eutanásia e eu consegui barrar essa pauta no Congresso Nacional. Então, essas são defesas intransigentes para mim, família tradicional e também a defesa da vida. Agora, outro ponto que é muito importante para nós, especialmente nós cristãos, é a liberdade religiosa. Num país plural como o nosso, nós precisamos respeitar a pluralidade religiosa. Agora, nós como cristãos católicos, nós temos que ter a nossa liberdade também defendida. Liberdade de culto, né? Liberdade de fé. E para que todo mundo possa, então, exercer a sua fé, a sua religião, conforme lhe convém, como ele achar melhor. E por último, uma defesa que também é por último, mas não é menos importante de forma alguma, é a dignidade da pessoa humana. Diferentemente do que feministas e aqueles que apoiam a agenda LGBT dizem, a dignidade da pessoa humana não passa pela militância. Isso também tem que ser algo intransigente para todos nós. Defender a dignidade da pessoa humana, da mulher, inclusive daqueles que têm outra opção sexual, não importa, mas a dignidade da pessoa humana, ela tem que ser intacta. Mas como eu disse para você, estratégia também nos leva muitas vezes a ter que combater. E eu combato, sim. Eu combato a ideologia de gênero, já combati no meu mandato, mostrei de forma clara que eu sou muito combativo contra a ideologia de gênero e contra a agenda LGBT, porque vem num combo, num pacote. A agenda LGBT, ela é a promotora da ideologia de gênero e eu combato essa pauta. Combati e combato de forma enfática e também intransigente o aborto. Porque se eu sou a favor da vida, eu tenho que ser contra o aborto. E ser contra o aborto é ser contra a cultura de morte. Quando eu digo cultura de morte, é todo um movimento mundial, global, que existe para destruir a vida. Então eu combato também essa cultura de morte e a agenda de aborto. E agora, eu tenho a grande alegria e honra de dizer que eu fui um dos deputados no meu mandato que mais atuou para combater a corrupção. Quando nós tivemos ali a votação das 10 medidas contra a corrupção, eu fui um dos pouquíssimos, dava para contar no dedo, pouquíssimos deputados que votou favorável àquelas 10 medidas contra a corrupção, que foi totalmente desfigurada no Congresso. Nós perdemos aquela batalha, mas eu me mantive combativo. Então eu sou contra a corrupção e combato a corrupção. E claro, também sou contra o marxismo cultural, que é uma agenda que engloba praticamente tudo isso que eu disse, do que tem de mal. O marxismo cultural, que é um veneno que foi injetado no seio da igreja, que foi injetado na cultura, na arte e que deturpou os nossos valores. Política é feita assim, de estratégia, de combate e de defesa. E eu mostrei que eu fiz isso e eu posso fazer ainda mais. Por isso eu peço o seu voto. Deputado federal aqui em São Paulo, vote Flavinho, 5530, e eu tenho certeza que nós estaremos juntos combatendo pelos nossos valores.